Lucas. Se você puder ler a Bíblia em pé, seria uma bênção, uma reverência muito grande à palavra de Deus esta noite. Capítulo 2 do livro de Lucas, verso 21. Aleluias. 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 Já o tem, diga amém. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Diga comigo, para o apresentarem ao Senhor. 23, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Verso 24, leiam bem bonito e forte. Dá para ler para o seu irmão agora? Diga para ele, olha aqui, eu vou ler para você, tá bom? Leia, 24. Oh, aleluia. Amém? Vocês estão muito contentes. Não tem nenhuma igreja no Brasil que se compare a essa igreja. Verdade. Olha para o seu irmão, diga para ele: que bom que você veio hoje para ouvir a palavra de Deus. Toma assento e fica à vontade. Glorifica a Deus. Aleluia. Diga comigo, a apresentação. Diga bem bonito. A apresentação é uma doutrina. Não é um uso. Não é um uso. Nenhum costume. É uma doutrina. Diga de novo, a apresentação é uma doutrina muito esquecida, mal compreendida. Então é sobre isso que eu quero falar, porque nós estamos começando esse ano de 2003 e muitos têm muitas coisas para apresentar ao Senhor. Quantos têm alguma coisa para apresentar ao Senhor? Trabalho, noivado, casamento, empresa. Quantos têm alguma coisa, algum negócio, contrato, casa, a compra de um carro, de algum bem? Quantos têm uma apresentação de alguma dessas coisas para fazer ao Senhor? Faz assim com a mão. Então essa mensagem é para você. Então mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos ser diretos e retos, como diz lá em Minas Gerais. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 21 fala da apresentação de Jesus. Quero que vocês comecem a pensar comigo uma coisa muito séria. No livro de Lucas, olha só, no livro de Lucas, deixa alguma coisa marcando aí. Um livro, uma chave, qualquer coisa, mas deixa algo marcando aí. E observem comigo o texto de João 1,18. João, o texto, o livro da frente. Algumas páginas, não muitas. João 1, verso 18. Que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Você entende? Diga amém. Então olha para o texto e escute o que eu vou dizer. Esse texto está dizendo que o Filho unigênito, antes de nascer, de se encarnar, como diz no versículo 14, olha no 14. Leiam o 14, leiam 1,14, leiam em voz alta, 1, 2, 3 e já. E habitou entre nós, como a glória, cheio. Olhe para mim agora, diga comigo, isso quer dizer? Diga bem forte.
que o filho estava no seio do pai, como um bebê não nascido está no seio da mãe. Então ninguém melhor que ele para conhecer o pai. Então ele conhecia o pai, e antes dele se encarnar, ele estava no seio do pai. Aleluias. Então ele estava perto do pai. Volte para Lucas 2. Ele estava dentro do pai. Ele estava no interior do pai. Aleluias. Mas quando ele nasceu, olhem, quando ele nasceu, meu amigo, quando ele nasceu, serva de Deus que me ouve, quando ele nasceu, ele teve que ser apresentado ao mesmo pai. Quando ele nasceu, ele teve que ser apresentado ao mesmo pai, no qual ele havia estado toda a eternidade. Dá para dar um amém aí se você me entendeu? Vou repetir de novo. Ele durante toda a eternidade passou dentro, no seio do pai. Qual necessidade, bispo Ortega, haveria dele ser apresentado ao tabernáculo, ao templo, para o sacerdote diante de Deus, se ele havia estado no seio do pai durante toda a eternidade? Então é isso que eu quero fazer vocês lembrarem, que a apresentação é muito importante. Porque se para Jesus, que estava no seio do Pai por toda a eternidade, foi obrigatório a ele ser apresentado ao Pai no templo, para que ele fosse abençoado pelo sacerdote e recebesse, repita comigo, 7 bênçãos. 7 bênçãos. Para ele receber essas 7 bênçãos, ele teria que ser apresentado no templo. Mas ele não era o filho de Deus? Era. Ele não era unigênito? Era. Ele não esteve dentro do Pai por toda a eternidade, escondido, como mistério escondido? Sim. Por que que ele tinha que ser apresentado? Agora, pensando nisso, já tendo a sua mente cativa na palavra de Deus, olhe comigo no texto de Lucas 2, 21, e vamos ler de novo com o nosso pensamento agora no interior da palavra. No capítulo 2 diz, no verso 22, que cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o pai dele, a mãe dele, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Ele era um bebê de 41 dias. E diz o texto que, no verso 24 diz, para darem, vocês leram, darem o quê? Darem o quê? E como era a oferta? Diz aqui, um par, ou, essa era a oferta. Mas existia uma lei que envolvia essa oferta. Esta oferta era uma oferta de quem era muito pobre. Esta oferta era a oferta de quem era muito, mas muito pobre. Agora deixa alguma coisa marcando aí, vamos lá atrás na Bíblia, lá bem atrás. Em Levíticos 12. É o menor capítulo desse livro. A partir do versículo 6. Irmão, acompanhe com a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do seu irmão, mas não deixe de acompanhar. Capítulo 12 de Levítico. E se seu irmão não achou, e você já achou, acha para ele, ajuda-o. Capítulo 12, versículo 6. Quem já tem, diga amém. Olha, vamos ler. Aí diz, e quando forem cumpridos os dias da purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Diz o quê? Trará o quê? Não ouvi toda a igreja. Trará o quê? Para quê? E o que mais? O que mais? Ou o quê? Para expiação do pecado,
diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Verso 8, leiam vocês agora. Leiam o verso 8. Leiam o verso 8. Digo 1, eu digo 2, eu digo 3, já. Mas então tomará. Pare aí, diga comigo. Pare aí agora. Pare aí, diga comigo. Se a pessoa não tivesse para um cordeiro e uma pombinha, diga bem forte. Pode parar, pode parar. Pode ser melhor. Vamos lá, outra vez. Porque a oferta, diga comigo, porque a oferta oficial era um cordeiro e uma pombinha. Só isso, diga isso. Diga para o seu irmão qual era a oferta oficial. Diga para ele a oferta oficial. Agora olhe para mim, diga comigo. Mas se a pessoa fosse muito pobre, então ela levaria 2 rolas ou 2 pombinhos. Agora você vê aí no capítulo 12, verso 8, diz que se a pessoa não tivesse para um cordeiro, então tomaria 2 rolas ou 2 pombinhos. Volte lá para Lucas agora. Então você percebe que José e Maria eram muito pobres. Você percebe que eles não tinham para comprar um cordeiro. Eles não tinham. Você percebe aí que eles não tinham para comprar um cordeiro. Eles não tinham. Por quê? Porque lá em Levíticos 12, 7 e 8, 6, 7 e 8, diz o texto que eles só poderiam oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos se não tivesse para um cordeiro. Agora veja no capítulo 2 de Lucas, no caso de José e Maria, você vai observar no verso 24 diz: e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Agora diga para o seu irmão, isso quer dizer que José e Maria não tinham para um cordeiro? Diga para ele. Fala aí com o seu irmão. Diga mais uma coisa para o seu irmão que está aí perto. Fala com ele naturalmente, como se estivesse na sala da sua casa. Diga para ele, nesse caso José e Maria, está provado, eram. Deixa eu me dizer uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre ser e estar. Você pode estar pobre, mas não é pobre. Espírito Santo, eles estão ouvindo muito retardadamente. Eu peço ao Espírito Santo que melhore mais a audiência desse povo aqui. Vai repetir tudo de novo, hein? Eu estou dizendo que você pode estar doente, mas não é doente. Eu acabei de dizer que você pode estar passando uma tribulação, mas não é tribuloso. Você pode estar passando uma necessidade, mas não é necessitado. Por quê? Pastor Nelson está falando isso. Porque José e Maria estavam pobres. Eles não tinham para um cordeiro. Mas Deus, quem pode dizer aqui que Deus está no controle da sua vida? Dá uma sapateada aí. Diga de verdade. Você crê ou não crê que Deus está no controle da sua vida? Diga para o seu irmão, se der alguma coisa errada, Deus vai mudar tudo para dar certo. Vai para lá, diz para ele, fala aí, dá para ele. Dá a palavra. Diz a palavra. Diga assim, pode dar até tudo errado, mas no final vai dar tudo. Aleluia. Agora, escute. Vamos amarrar essas frases todas que nós falamos agora na palavra. Vamos amarrar tudo que nós dissemos na palavra. Por quê, pastor Nelson? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que José e Maria, eles estavam pobres propositalmente, porque se eles fossem ricos, eles, pelo orgulho humano, levariam 2 cordeiros no dia da apresentação. Por quê? Porque eles levariam o cordeiro que eles comprariam e ainda levariam o cordeiro de Deus que estava no braço deles e eles não sabiam. Meu amigo, o que eu quero dizer é o seguinte: muitos de vocês já estão com o cordeiro de Deus, que é a bênção, na mão e não sabem.
Você deu glória a Deus, mas não entendeu. Vou explicar de novo. Eu vou dizer de novo diferente. Eu estou dizendo que você pode dizer: Deus, eu estou pobre, cadê a minha bênção para eu oferecer? Aí Deus está falando: meu filho, olha aí para o menino Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que eu estou te dando. Você não é louco? Você vai oferecer a maior oferta de todos os tempos, porque eu já te dei a tua bênção. José e Maria, você já tem o Cordeiro. José e Maria já tinham um cordeiro, só que eles não tinham um cordeiro com 4 patas, eles tinham um cordeiro Jesus. Eles tinham o melhor cordeiro de todos, eles tinham o melhor para oferecer. Agora diga comigo, quando eles ofereceram duas rolinhas e um cordeiro, eles ofereceram a mais do que era normal. Eu pedi para você anotar na mente aí. Qual era o normal? Qual era a oferta normal? Não ouvi direito. E José e Maria ofereceram o quê? Um cordeiro e 2 pombinhos. Então, você pode pensar: eu estou passando uma necessidade hoje, mas Deus vai te dar uma bênção na sua mão, que você, quando oferecer, ainda vai oferecer a mais que todos os riquinhos. Você não está vivendo uma vida eterna nessa terra. Deus vai mudar a sua história. Agora, a importância de apresentar ao Senhor, aqui eu estou colocando como Jesus, mas Ele é para nós um exemplo, um símbolo de uma bênção que você está esperando. Aqui nesse texto de Lucas que você está com ele aberto, esse menino aí pode ser sua empresa, esse menino aí pode ser um ministério seu, esse menino aí pode ser um ideal seu, um sonho. Esse menino aí, que nesse texto é Jesus, ele é uma bênção que você está esperando esse ano. Então nós vamos apresentar esse menino que nasceu, esse menino nesse dia de janeiro, no início de 2003, esse sonho, aleluias, esse ideal, glória a Deus, esse projeto que você tem lá no teu coração. Ei, pregador, esse sonho que você vem perseguindo durante 17 anos na sua vida, 17, e que você vai ver realizado antes de completar o final desse ano. Eu estou profetizando, porque eu não estou aqui por pregar. E o que eu estou dizendo é: esse menino nasceu. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: parabéns, o menino nasceu. Nasceu. Diga para ele: vamos apresentá-lo ao Senhor. E a apresentação não é uma coisa comum. Não estou criticando ninguém aqui, nem um pai, nem um filho que apresentou seu filho ao Senhor aqui. Ninguém. Não critico ninguém, meu irmão. Eu prego a palavra de Deus. Alguém se ofende, pensa que eu critico, mas não critico. Eu perdoo, porque meu pai sempre disse: nunca discuta com ninguém que sabe menos que você perde, porque você perde a paciência com ela. Então eu não discuti. Um camarada não sabe nem escrever seu nome, como é que você vai discutir um assunto que está lá no alto do nível? Você não tem jeito, irmão. Você tem que ficar calado, quieto. Então o que eu quero dizer para você é que eu não estou criticando ninguém aqui que apresentou seu filho ao Senhor, mas eu tenho que dizer como profeta, segundo a palavra, que se você não apresentou seu filho e não deu uma oferta pelo seu filho, você perdeu 7 bênçãos.
E é dessas 7 bênçãos que eu quero falar, porque a oferta é que completa a apresentação. Veja o 24, e daí vamos partir e vamos direto ao assunto. 2:24, para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Qual a importância dessa oferta, Caio? Qual a importância dessa oferta? Por que ela era tão importante, serva de Deus? Por que, bispo, era tão importante? Essa oferta de 2 pombinhos era tão importante. Por que, bispo Ortega? Era tão importante que se desse essa oferta, para que a pessoa tivesse 7 bênçãos. A primeira bênção que você recebe ao Senhor, quando apresenta ao Senhor um sonho, um filho ideal, uma empresa, um projeto, apresenta ao Senhor. A apresentação cobre essas 7 bênçãos. A primeira bênção está no versículo 25. Se você não tem uma Bíblia, você vai perder muita coisa, mas se você não puder, não tem uma Bíblia, por favor, leia com o seu irmão aí, verso 25. Primeira bênção que você recebe quando você apresenta ao Senhor um ideal, um sonho, um filho, um matrimônio, uma aliança, um par de aliança, um noivado, apresenta ao Senhor, para que o Senhor abençoe com essas 7 bênçãos. A primeira bênção é: haverá um destino profético para aquilo. Aleluia. Haverá um destino profético, e esse destino profético Satanás não terá poder para retirar. É como uma palavra profética que vai entrar nas entranhas da pessoa, do negócio, do ideal, da coisa, do sonho. Alguma coisa que você tem como ideal na sua vida. Se você apresenta ao Senhor, como oferta ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu estou apresentando isso aqui para o Senhor abençoar com essas 7 bênçãos, a primeira coisa que vai acontecer é que aquela pessoa, aquela coisa, aquele ideal vai ter um destino profético. O que é um destino profético? Destino profético é uma palavra dita pelo profeta, que Satanás não pode tirar, porque quando Satanás vier atacar você, primeiro vai ter que esbarrar no destino profético, que é como uma capa que está sobre ti, é um poder, uma unção que vem sobre aquele negócio, que ele não pode tocar. Quem não tem destino profético é arrasado, é destruído, é uma pessoa tocada pelo mundo das trevas. Quem não tem um destino profético, uma criança, um bebê, como essa criança que está aqui, como esse menino que está sentado me ouvindo ali, uma criança, uma pessoa que tem sobre si um destino profético, ela é uma pessoa diferente. Por quê? Porque alguma coisa foi dita a respeito dela, e está escrito no livro da vida do trono do céu, na presença do Pai, está escrito que ela vai ter vitória naquela área. Aí no teu texto, veja, acompanhe comigo aí no seu texto. Olha aí no seu texto, diz o texto, no versículo 25: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era reto, justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando seus pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, diz o texto, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Irmão, dê um glória a Deus de verdade aí, rapaz. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o camarada, durante mais de 80 anos, ficou segurando um pedacinho de papel amarelo num rolo na mão, e todo dia ia ao templo com aquele papel que dizia: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E todos os dias ele ia ao templo para ver se o menino já havia nascido. E o menino não havia nascido. Até que um dia ele chegou no templo, justamente na mesma hora em que José e Maria vinham trazendo o bebê na mão. Ele vinha trazendo a sua esperança.
Ele pegou aquele menino nos braços, aleluias, e levanta aquele menino nos braços, e grita dizendo: Deus, eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Eu estou dizendo, servo de Deus, eu estou dizendo, meu amigo, que você não vai morrer até ver o resultado da promessa de Deus cumprida na sua vida. Quem tem um destino profético, segura a palavra. Pega a Bíblia aí, fecha aí, marca aí em Lucas, nós estamos em Lucas. Fecha a Bíblia, dá umas 5 pauladas em cima da Bíblia assim. Diga: essa palavra vai se cumprir na minha vida de qualquer jeito. Continue batendo nela, bata assim, diga: tem alguma coisa escrita nela a meu respeito. Aleluia! Aleluia! Tem alguma coisa escrita aí que indica o caminho, da tua glória. Vão tentar te matar, tirar sua credencial, tirar seu lugar, tirar sua posição, tirar tudo que é seu, tirar tudo, dinheiro, tirar crédito, tirar tudo. Mas tem uma coisa que eles não vão tirar de você. Sabe o que é? O destino profético pelo qual você nasceu. O destino profético pelo qual você veio à terra. O destino profético pelo qual você nasceu nessa terra. Você nasceu para triunfar nessa terra. Não vão tirar de você a razão pela qual você nasceu. E nem que seja na última hora da sua morte, Deus vai cumprir o propósito da tua vida. Você, destino profético é uma pessoa colocar dentro dela, servo de Deus, uma palavra que diz: isso vai acontecer comigo. Olha para o seu irmão, diga para ele: há um destino profético sobre a sua vida. Qual é o seu ideal? O que você está pensando? É família? São seus negócios? O que é que é? É um projeto, um contrato, alguma coisa? Fique de pé. Fique de pé, rapaz. Se não tinha destino profético, vai ter agora. Levante a mão direita que vai ter agora. Os meus olhos estão vendo a tua salvação aqui esta noite. Você vai chegar lá aonde você sonhou. As flechas dos teus inimigos não vão alcançar o teu coração nem o alvo da tua vida. Você foi levantado para a queda de muitos e para a elevação de muitos em Israel. Você, minha irmã que está aqui hoje, que não tem nem o que comer na sua casa. Você, rapaz, você é desempregado, ou você é empresário que tem muito ou tem pouco, não importa quem você é, eu estou profetizando agora. Encarne essa palavra sobre a sua vida. Você nasceu para a elevação de muitos do Brasil. Por causa de ti, as tribos da tua família virão comer. Por causa de ti, você interpretará sonhos a Faraó. Você interpretará sonhos a Faraó. Faraó vai mandar chamar você na tua cadeia e vai ter que dar a cadeira para você sentar e governar sobre a abundância. Segura firme no ombro do
no seu irmão e profetiza sobre a vida dele. Diga para ele: é um destino profético que eu quero dizer para você agora. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Um destino profético na sua vida, na sua história, na sua vida, no seu amor, no seu sentir, no seu sentimento. Agora levante as duas mãos para o céu e diga: Senhor dos céus e da terra, sobre a minha vida não há nenhum encantamento, sobre a minha tenda não há encantamento, em nome de Jesus. Diga amém. Senta com alegria. Oh, Xantas. Um par de pombinhas por um destino profético. Vocês não me ouviram não, eu vou dizer de novo. Um par de pombinhas por um poder profético na sua vida. Você tem que pegar seu bebê, seu filho, essa filha que você está segurando na mão, porque ela pode ser o destino profético da sua família. Através dela vem um espírito de unidade para a sua história, para a sua vida. Você pode estar convivendo com um bebê, um menino, um sobrinho, uma sobrinha, que tem um destino profético na sua vida. Diz o texto, acompanhe comigo, Lucas capítulo 2 diz, verso 29: agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo segundo a tua palavra. Verso 31: a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. Verso 33, leiam vocês, leiam, igreja profética maravilhosa do Senhor Jesus, leiam o 33, já! Diga: eu tenho, fala com autoridade, eu tenho que me maravilhar das coisas que você diz a meu respeito. Então diga uma coisa maravilhosa para o seu irmão aí a respeito dele. Diga assim: ó, você é fulano de tal, eu vou dizer uma coisa maravilhosa a teu respeito. Diga: Senhor, coisas maravilhosas hoje eu estou ouvindo a meu respeito. Eu dou glória a ti. Se não há um destino profético na sua vida, já há hoje. Número 2, a segunda bênção que você vai receber quando você apresentar ao Senhor, segundo a palavra do Senhor, é que você vai receber uma segunda mãe, um segundo pai. Aonde quer que você vá, em qualquer lugar do mundo, em qualquer estado ou cidade que você for, Deus vai levantar, nem que seja uma viúva. Ela vai cuidar de você como nem sua mãe nem seu pai cuidaram de você. Deus vai honrar você aonde quer que você vá, e Deus vai levantar uma segunda mãe para ajudar você a conquistar as terras de Deus. Esta unção da segunda mãe, que não é uma mulher simplesmente, mas é um espírito
bondadoso da parte de Deus, que invade o coração de uma pessoa e que ela passa a cuidar de você como se você fosse seu filho, passa a cuidar de você como se você fosse a pessoa mais importante da sua vida. Eu estou dizendo que Deus, por causa de um par de rolas e um par de pombinhos, Deus vai mandar alguém que vai gostar de você, que vai amar você, que vai ajudar você. Se teu pai te abandonar, se a tua mãe te abandonar, se teu marido te abandonar, eu, diz o Senhor, todavia não te abandonarei. Por um par de rolas, um par de rolas. Verso 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Já era avançada em idade, tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade, era viúva de quase 84 anos. Sempre uma viúva que ajuda a gente, sempre alguém que não tem posses. Você ama, eu não sei porque eu gosto dela ou dele, não sei, simplesmente alguém lá no meio daquela diretoria gosta de você, e tem um montão de gente querendo fisgar você, tem um montão de gente querendo matar você, falando mal de você, pisotear você, mas no meio daquele povo lá tem um José de Arimateia que vem para te ajudar a sair da cruz. Tem sempre José de Arimateia para ofertar um sepulcro novo para você. Sempre vai haver alguém que vai se interessar por você, porque Deus vai levantar uma segunda mãe para te ajudar. Você não está só, você não estará só. Eu estou profetizando, recebe essa palavra. Você não estará só nunca. Deus vai te ajudar. Verso 38. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, falava dele a todos os que esperavam a redenção. Vai haver alguém falando bem de você. Deixa eu dizer uma palavra agora para você. Sabia que de 1 a 100 tem mais de 80 pessoas falando mal todo dia de você? Vou repetir de novo. De 1 a 100 sempre tem 80 pessoas falando mal de você, todos os dias. Mas nenhuma dessas fajutas línguas juntas num só liquidificador, dentro de um saco, vão poder ter a unção e autoridade da língua de uma profetisa que fala bem de você. Se eu fosse você, eu dava um pulo, eu dava um grito, eu falava qualquer coisa. Mas, pelo amor de Deus, não é possível. Eu vou repetir de novo. Eu vou dizer de novo. Pode juntar todos os fuxiqueiros, mexeriqueiros juntos dentro de um saco, não vão poder triunfar sobre a língua daquele que é poderoso e que fala. Porque eles estão falando lá no acampamento,
Eles estão falando lá fora no mundo, na mesa deles, na cozinha da casa deles. Mas a profeta, a profetisa, está falando dentro do altar, na presença de Deus, falando que ele era o esperado de Israel. Levanta a mão direita aí. Levanta, rapaz. Levanta a mão. Quero que você bata na mão de 5 ou 6 e diga para ele: você era o esperado na tua família. Fala. Fala, fala, fala. Você era esperado. Terceira bênção. A terceira bênção. Sabe qual é a terceira bênção? Por um par de pombinhos. É que Deus, por causa desses 2 pombinhos, escutou, Deus vai mandar um carregamento de reis, cheio de ouro, incenso e mirra, e vão chegar na porta da tua casa e dizer: nós somos príncipes, nós somos reis. E Deus mandou uma estrela para nos guiar e mandar parar aqui na porta da sua casa, para entregar essas bênçãos que Ele mandou de muito longe para você. E eu quero dizer para você que você não vai ter condições dentro da sua casa para poder receber todos os tesouros que Deus vai mandar na porta da sua casa. Isso está em Mateus, no capítulo 2, versículo 11, disse: entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e lhe ofertaram dádivas. O que eu quero que vocês entendam não é o assunto da dádiva em si, meus amados irmãos que me ouvem esta noite. Não, Senhor. O que eu quero que vocês imaginem comigo agora é o seguinte: eles deram um par de rolas ou pombinhos, e Deus mandou para eles: reis. Eu estou dizendo, vocês não estão me ouvindo, eu vou dizer de novo. Eu estou dizendo que eles deram um par de rolas ou 2 pombinhos, e Deus mandou um carregamento lá do Oriente para eles. Eu estou profetizando, você de azul, eu estou dizendo que Deus está mandando um carregamento que na hora certa vai chegar na sua mão, Edson. Dá um chute aí no pé do seu irmão, dá um chute no pé dele, dá um chute assim, diz para ele: tá ouvindo isso, rapaz? Número 4. Quarta bênção, pastor Nelson. Lucas 2:41. Lucas 2:41. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Agora ele já tem 12 anos. Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Que difícil, irmão, é ter um filho de 12 anos, rebelde, que responde para o pai, responde para a mãe, que tem vontade de bater na mãe, vontade de bater no pai, que dá respostas que ferem o coração, que a mãe chora, vai para o quarto, se tranca e diz: Deus, é isso que eu te pedi. Um filho com a idade da adolescência, como eu vou triunfar sobre isso? Sabe por que isso acontece? Porque nós, os pais, não apresentamos nossos filhos ao Senhor. Nós não os apresentamos ao Senhor como deveríamos oferecer. O filho chega à adolescência, ele vira rebelde, fica rebelde, mas ninguém ensina isso nas igrejas, não. Na maioria das vezes, nossas mensagens são oba, 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 oba.
nossos filhos vão crescendo sem ter um sentido verdadeiro para que nós possamos viver uma vida em paz com eles. Mas Maria não tinha esse problema. O menino chegou à adolescência aos 12 anos. Sabe onde é que o menino se perdeu? Sabe onde é que o menino foi se perder? Não foi nos bares, não foi fumando maconha, não, senhores, e nem não fumando cocaína, tomando algum tipo de droga, ou injetando cocaína, não, senhor. O que eu estou dizendo é que ele foi e se perdeu, no bom sentido da palavra, dentro da casa de Deus. Doze anos de idade. É fácil vir aqui e trazer a criança com uma roupa de 500 reais que nós colocamos. Quanto você deu de oferta pelo seu filho? Você deu 500 pela roupa, gastou 2.000 pela festa. Quanto que você trouxe de oferta? Nada. Só quer aparecer dizendo que é riquinho, que pode comprar um vestido de seda. Quer aparecer? Vou mostrar para todo mundo na igreja missão como é que eu sou boa de caixa. Põe uma roupa de seda na menina, é linda, maravilhosa. Mas quando ela tiver 12 anos, o que vai acontecer com ela na escola? Quando ela tiver 12 anos de idade, o que é que vai acontecer com ela? José e Maria fecharam essa maldição, e você tem que fechar essa maldição. Você não me ouviu não, vou repetir de novo. É obrigatório que você feche essa maldição, porque isso que eu estou falando não vai acontecer na sua história. Diga uns 3 glórias a Deus aí para você sentir o que eu estou falando. E onde foi que ele foi? Para onde foi? Veja o texto. Verso 43. Pensando, porém, eles que viria na companhia pelo caminho, eles confiavam nele. Andaram caminho de um dia, procurando-no entre os parentes conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o último lugar onde eles foram, diz qualquer coisa, eu não aguento ler isso aqui, que eu fico meio doido, eu fico meio louco. Eu penso, como é que pode uma coisa dessa? A única coisa, meu pai Ortega, eu estou dizendo que a última coisa que eles pensavam era que o menino estará no templo. Quando eles chegaram, meu amigo, e viram o menino dando aula para os doutores. Eu acho que vocês não me ouviram não. Eu estou dizendo que o menino de 12 anos estava dando aula, cátedra, para os doutores da lei em Jerusalém. Quem quer essa bênção para o seu filho, dá um pulo aí agora, eu quero ver agora. Estou dizendo que o seu filho vai ser abençoado, vai ser o melhor da sua escola. O Espírito Santo, eles não me ouviram não. Ele vai ser o melhor onde quer que ele for. Se tiver na escola, ele vai ser o melhor na escola. Se tiver no trabalho, vai ser o melhor no trabalho. Vai vir um espírito de fidelidade sobre ele, ou sobre ela, ou sobre o seu neto, ou sobre alguém que você ama na sua família. E no capítulo 2, no versículo 46, aí está a quarta bênção. Aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Verso 47, recebe essa bênção. E ao ler, receba. Ao ler, receba. Ao ler, receba. Verso 47, 2:47, Lucas 1, 2, 3 e já.
Número 5. Essa aqui eu gosto mais. Essa aqui eu não aguento ficar sentado. Isso aqui eu vou falar, mas eu não sei como é que eu vou falar. Número 5, a quinta bênção que você recebe por apresentar-se ou apresentar ao Senhor. Número 3. E no ano 15 do Império Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, sendo seu irmão Filipe tetrarca da Itumeia, província de Traconites, Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Quem está acompanhando comigo, diga um amém bem suave. Verso 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O que ele pregava, pastor Nelson? Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte ou outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Escute, eu estou dizendo o que está aqui. Eu estou dizendo que o texto está dizendo que Jesus, ele, na frente dele, tinha caminhos tortuosos. Eu estou falando isso, estou provando na Bíblia, que não é pelo fato de ser Jesus Cristo, que o caminho dele está limpinho na frente, não. Olha para o seu irmão, diga para ele, não é pelo fato dele ser Jesus. Diga. Ei, mas diga com autoridade. Dá-se uma chacoalhada profética nele, diga: olha aqui, meu, não é pelo fato dele ser o chefe que está tudo certinho lá na frente, não. É que tem muita gente muito metida besta, irmão. Tem gente metida besta. Você ordena o cara diácono, ele pensa que já é pastor. Eu fico na bronca. O cara já anda até diferente. O cara pensa que está em cima, ele está por baixo. Irmãos, eu tenho visto isso aqui. Eu vejo que o cara não sabe lavar nem a cueca ainda. Só porque recebeu uma ordenaçãozinha de diaconito, ou pastorzinho, ou bispinho, entende? Já pensa que já está com tudo e não está com nada. Eu vejo o bispo Paulo Moura, ele senta na cadeira da ponta. Ele recebe todos nós ministros aqui de pé, e até dá continência muitas vezes para você subir. E quando o bispo deixa a responsabilidade na mão de outros, o cara pensa que já é tudo, pensa que ele é mais que o bispo. Eu fico na bronca tremenda com isso. Nós temos que seguir o exemplo do nosso líder, da humildade do nosso pastor. Irmão, se eu fosse me gloriar, Deus me mata. Porque tem um espírito esbofeteador que ele manda para esbofetear a gente que está se gloriando. Meu amigo, todos nós temos um espinho na carne, espinhando você, e você tem que ficar quieto. Olha para o seu irmão, diga para ele: cuidado com o teu espinho na carne e deixa de ser besta. Fala para ele, não tem vergonha não. Diga: larga de ser besta, rapaz. Olha, irmão, Jesus, está escrito aí na sua Bíblia,
Ele foi levantado, João Batista foi levantado para endireitar os caminhos do Senhor. Ele está dizendo que o caminho de Jesus Cristo, não pela vida de pecado, Jesus não tinha pecado, mas é o diabo. Ele vai na frente da gente, vai pondo pedra no caminho, tropeço no caminho, ele vai falando mentira, calúnia, vai falando palavras más, e muita gente crê, então vai pondo pedra no caminho, e você tem que ir passando, tem que ir tirando pedra. Mas a quinta bênção é que Deus vai mandar um João Batista na frente de você para tirar a pedra. Fala em língua como meu irmão está falando em língua, rapaz. Dá um glória a Deus melhor do que esse você deu. Fala qualquer coisa ali, meu filho. Não é por você ser o chefe, o bonzinho, bonitinho, não, que as coisas não vão ser ruins para você. Vão sim, vão ser até pior. Porque, olha, os invejosos vão colocar cada pedregulho na sua frente. Os invejosos vão pôr um caminhão de pedra no seu caminho. Mas eu estou profetizando, Deus vai ter misericórdia de você e vai levantar um João Batista para ir com o trator na frente. O inimigo vai fazer buraco, Deus vai mandar tapar o buraco. O inimigo vai mandar fazer um muro, Deus vai mandar derrubar o muro. O inimigo vai pôr uma montanha, Deus vai tirar a montanha. O inimigo vai pôr um vale, Deus vai encher o vale. Eu vou ler o texto. Eu vou ler de novo, hein? Eu estou avisando, viu? Eu vou ler de novo. Mas você tem que fazer alguma coisa aí. Eu vou ler e é seu respeito. Vou ler de novo, hein? Preparai o caminho do meu irmão, endireitai as suas veredas. Todo vale na sua vida, meu irmão, vai se encher, e todo monte outeiro vão ter que se rebaixar, e tudo que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Que a quinta bênção, minha irmã, para você entender melhor agora, sua filha, seu filho estiver lá no trabalho, ou procurando um emprego, alguém, um João Batista, aleluia, um João Batista, minha irmã, vai falar do seu filho, do seu amigo, do seu neto, vai dizer assim: olha, eu conheço fulana de tal, ela é tremenda, você tem que trazê-la para cá. Eu conheço fulano de tal, ele é temente a Deus, você tem que trazê-lo para cá. Olha, eu conheço fulano de tal, é uma bênção, você vai trazê-lo para cá. Eu estou dizendo que Deus vai levantar um João Batista para preparar o caminho do seu filho, para preparar o caminho dos seus sonhos. Deus vai mandar um João Batista para preparar o caminho do seu contrato, dos seus negócios, do que você está sonhando. Porque aquele que tentou contra ti vai ter que pagar. Vai pagar o pato, sabe por quê? Porque a tua mesa vai estar rodeada de bênção, e o teu cálice será transbordante como o cálice de Benjamim, e a tua mesa vai estar cheia e farta. Você vai procurar pelos seus inimigos, não vai encontrar, você vai ver. Sexta bênção, penúltima, capítulo 3, versículo 21. Agora Jesus já está grande, Jesus já tem 30 anos,
Já é tempo de maioridade, não é como hoje 18, mas como 30 naquele tempo, era 30 anos quando a pessoa tinha sua carteira de identidade. 30 anos. Agora ele tem 30 anos, meus amigos músicos, colegas, tremendos músicos. Amigos, eu estou dizendo que ele agora vai começar o ministério dele. Eu estou dizendo que você vai ver o seu filho, 18, 19 anos, alguém da sua família, começando os seus negócios, começando os seus propósitos, começando os seus sonhos, meu Deus. Cheio de ilusões, cheio de sonho na cabeça, todo feliz, comprando sua roupa nova para ir para o trabalho. Eu estou profetizando. Três 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Remanuva raçachotomana. Remanuca manhã chama. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, tu és minha filha amada, em quem minha alma tem prazer. Ei, quem pode dar um glória aí? Sabe o que eu estou dizendo? Sabe qual é a sexta bênção? Ei, quem está recebendo essa palavra profética aqui, sabe qual é a sexta bênção? Eu vou mandar agora, eu vou dizer agora. Sabe qual é a sexta bênção? Ei, ele vai ter uma experiência corporal com Deus. Corporal. Não vai ser pelo avô, nem pela tia, nem pelo tio, nem pelo cunhado, nem pelo pastor, nem pelos obreiros. Vai ser algo pessoal. Eu estou dizendo que quando ele orar, o céu vai se abrir. Eu estou dizendo que Deus mesmo vai abrir a boca para falar que você é predileto dele, a menina dos seus olhos. Ei, quem aqui antes de vir penteou o cabelo? Levanta a mão quem penteou o cabelo. Diga amém se você penteou o cabelo. Você não se achou lindo quando você estava se penteando? Não sei, larga de ser fariseu, rapaz. Diga que você achou que você é lindo. Fala assim: eu me achei que eu sou lindão. Fala aí. Você não deu um sorrisinho pro espelho? E o que é o espelho? O espelho não é nada. O espelho só reflete o que você é. O espelho não faz mais do que a obrigação dele. Mas eu estou dizendo que o céu vai se abrir e uma voz lá do céu vai dizer: ei, filha linda, ei, filho lindo, ei, minha alma te ama. Quem pode ouvir do céu uma voz dizer que Deus te ama essa noite? Dá um pulo aí, dá um pulo aí. Aleluia. As mulheres digam glória a Deus. Os homens digam aleluia. As mulheres, os homens.
final. Number 7 man. Aí está o capítulo 4. Lucas, tudo em ordem, irmão, em ordem. Eu estou lendo os textos um atrás do outro aí para você ver. Capítulo 4, verso 1. Agora você já viu seu filho, está na empresa dele. Você já está no seu negócio. Sua empresa foi aberta. Você agora está vendo os seus clientes chegando. Você está me ouvindo? As portas estão abertas, estão escancaradas, os clientes estão chegando. Tem uma bênção lá dentro que você nem sabe o que é. É a bênção de Deus. Olha, você está fluindo no sucesso. A glória de Deus está sendo manifestada em amor para você. Você ganha. Aí você começa. Exatamente aí vem o diabo. O diabo não veio na primeira, o diabo não veio na segunda, o diabo não veio na terceira, Saulo. O diabo não veio na quarta, o diabo não veio na quinta, meu querido amigo. O diabo não veio na sexta. Ele deixa você crescer, ele deixa você subir, para ele tentar explodir a bomba dele dentro de você. Mas ele está enganado. Essa batalha não é sua, Caio. Essa batalha é do Senhor. Do Senhor. Aleluia. Essa batalha não é sua. E no capítulo 4, quando ele começa, Caio, o ministério dele, Bisportega, quando ele está começando, aí o diabo vem. Você já é gerente naquela empresa. Você já é alguém importante naquela empresa. Alguém já te depositou a confiança lá na empresa. Você já começou. Vem o diabo. O diabo vai vir. E o diabo vem. E sabe qual é a palavra que o diabo vai trazer? Ele vem e diz assim: ei, tu és o homem do sucesso? Tu és a mulher do sucesso? Tu és filho de Deus? És. Se tu és filho de Deus, homem do sucesso, homem da vitória, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que quer dizer com isso? Sabe o que o pregador quer dizer? Eu estou dizendo que o diabo vai oferecer algo melhor, entre aspas, para você, quando você já estiver fazendo o que você tem que fazer. Então ele vai vir para oferecer você dinheiro fácil. Transforma essas pedras, crack, cocaína, tráfico. Transforma essas pedras em pães. Estou dizendo que o diabo virá para enganar você, para tentar corromper você. Mas eu me levanto em nome de Jesus, pelo sangue do todo-poderoso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para dizer que você, seu filho, ou alguém que você ama, vai abrir a boca e vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Põe a mão no nome do seu irmão assim, com autoridade. Se quiser bater, bate aí. Diga para ele: eu estou te dizendo em nome de Jesus, fala com autoridade, que você não vai se corromper. Na número 7 nós temos 3 sub-bênçãos. A primeira é: ele não vai se corromper. Diga glória a Deus. Número 2, verso 5, 4, 5. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Todos, diga todos. Irmão, eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu arranjei uma namorada na minha terra do Pará. E eu não tinha paletó ainda aí. E tinha uma rua lá em Belém chamada João Alfredo, onde não tinha shopping naquele tempo. Saulo, aí eu fui na João Alfredo, meu pai tinha me dado dinheiro.
E eu tinha vendido uns cobres. Cobres era aqueles fios elétricos. Meu pai era mestre de construção e me deu os cobres. Eu queimei, descasquei e fui vender os cobres. Ganhei um dinheirão. Para mim naquele tempo era um dinheirão. Passei na João Alfredo e tinha uma loja lá. Queimação. Liquidação total. Compre 3, pague 1. Aí eu disse, puxa, preciso comprar um terno. Hoje tem uma campanha com o Bernardo Johnson no campo do estádio do Clube do Remo. Disse, eu vou comprar um terno desse. Fui lá para comprar, peguei o dinheiro, cheguei lá, disse, aqui paga, leva 3, paga 1, leva 3. Eu coloquei lá os 3 ternos. Ok, fui muito feliz para casa, tinha feito um grande negócio, segundo eu. Peguei a minha namorada e nós fomos para o estádio de futebol. A campanha começou a se preparar ali. As pessoas começaram a chegar. Milhares, mais de 20 mil pessoas naquele estádio. Pastor Bernardo Johnson chegou para pregar. Começou a formar uma chuva. Caiu uma chuva naquela noite tão grande. A única coisa que eu senti era a perna da minha calça subindo assim, ó. Subindo assim, irmão, assim. E o paletó encolhendo assim. Meu irmão, eu estava sentado, eu só vi o paletó fazendo isso assim. Parece que ele tinha vida nele mesmo. Liquidação é a pior desgraça que pode existir na vida. Eu quero dizer para você, quando o diabo traz e mostra todos os reinos do mundo, está tudo em liquidação, nada presta. Tudo que o diabo oferece, nada serve. Mas o que Deus oferece é bênção para a eternidade. Serve para sempre. O que eu estou dizendo nessa 7ª bênção, eu estou dizendo do coração, de coração para coração, em nome de Jesus. Quer receber? Levante a mão direita agora. O diabo vai vir para oferecer todas as oportunidades do mundo, dessa terra, mas você vai dizer para ele: eu só adoro ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu só vou adorar a Deus. Eu não vou me prostrar diante de ti, Satanás. Você não vai. E a última, essa é a mais dura, mais difícil de todas. Diga comigo, é a mais difícil. Diga bem bonito. Continue bem forte, assim como vocês estão falando. Porque todos nós, sem distinção. Fale de todo o coração, tá bom? Fale de todo o coração, tá bem? Fala assim, todos nós. Faz uma pausa assim, respira fundo. Agora diga, sem distinção. Passamos por momentos de depressão. Todos nós. Não tem conversa, todos nós. Tem dia que você está triste. E exatamente naquele dia, às vezes você está triste com a barriga cheia. Olha para o seu irmão, diga para ele, você está triste? Tem roupa para vestir? Fala comigo, fala para ele, não tem vergonha dele não. E se você está triste, tem casa, tem cama para dormir. Fala assim, fala bonito, fala bonito. Diga para ele. Olha para ele e diz assim, você está triste porque você ainda não tem. Mas diga para ele, mas você vai ter. Diga para ela, diga para ele, mas aguenta firme, rapaz. Dá um beijo aí nele, dá um abraço nele. Isso, que coisa linda. Aleluia. Olha, fica triste não. Estou chorando dentro de mim, não é de tristeza não. Estou chorando de alegria. Porque você vai sair daqui hoje determinando o seu ano de 2003 como nunca você determinou na sua vida.
para encher linguiça, não. Os caras que vêm aqui para encher linguiça, falar um montão de coisas sem base nenhuma. Não, Senhor, estou falando baseado na Bíblia. Eu estou dizendo que vai chegar um momento que você vai ficar triste. Aí o diabo vai vir, é a última atacada dele. Vai levar você no alto pináculo. Ele não vai levar você no pináculo de uma boate. Ele não vai levar você no pináculo da boate, não. Ele vai levar você no pináculo do templo. Sabe onde é que você vai ficar triste? No pináculo do templo. Diz o texto que ele levou Jesus no alto pináculo do templo. E lá de cima ele disse assim: se tu és filho de Deus, lança-te. Diga bem bonito. Daqui abaixo. Olha para o seu irmão, diga para ele: sabe o que quer dizer isso? Em algum momento da sua vida, fala com autoridade, rapaz. Diga, aleluias. Diga em algum momento da sua vida, você vai querer morrer e tirar a sua vida. Mas eu te digo, você não vai cair de lá, não. Última bênção é esta: você vai vencer o espírito de suicídio. Espírito Santo, eles não me ouviram, eu vou dizer de novo. Eu estou dizendo que cada pessoa que está aqui dentro, criança, jovem, adulto, vai vencer o espírito de suicídio. Você ama a vida, você vai amar mais ainda. Você vai viver a vida que Deus mandou você viver. E esse desejo de morte está amarrado agora em nome de Jesus. Esse espírito de miséria está debaixo dos seus pés agora. Quem crê nessa palavra? Isso tudo por quê, pastor Nelson? 7 bênçãos. Diga comigo agora. Vamos lá, todo mundo para lembrar. Finalizando essa mensagem. Diga, número 1, diga. Mais rápido assim, número 1. Um destino profético. 2. Uma segunda mãe profética. 3. Carregamentos de bênção que virão de longe. Número 4. Não se perderá na rua, nem em qualquer lugar, mas estará na casa de Deus. 5ª bênção. É 4ª ou 5ª? 5ª bênção. Diga: Deus vai levantar um João Batista para preparar o caminho do Senhor na minha vida. Diga para o seu irmão: o seu caminho não vai ser tortuoso na sua frente. Coloca a mão no nome dele, profetiza a 6ª bênção. Diga: a 6ª bênção. Você vai ter uma experiência corporal com o Espírito Santo. E uma voz do céu vai dizer que você é amado de Deus. Aleluia! E a 7ª bênção. Diga para ele, põe a mão de novo no ombro dele. Diga para ele. Quando você começar, vai viver da palavra de Deus. Não vai se dobrar diante do diabo e vai vencer o espírito de morte.